Buenas tardes a todos. Muitas graças pela oportunidade de participar e fazer uma nova ponência neste evento. Reconhecemos o esforço do governo chileno e da Superintendência de Meio Ambiente de Chile em promover este evento e também outros eventos que buscam o fortalecimento da rede sul-americana de fiscalização ambiental. Também gostaríamos de muitas graças também pela oportunidade de compartilhar experiências com nossos colegas de trabalho de Peru, de Colômbia, de Panamá e de todos os demais profissionais acá de Chile. Bem, vou expor uma pequena experiência de Brasil, de IBAMA, em relação à fiscalização ambiental de deforestação na Amazônia, desde a perspectiva dos componentes do Next Generation Compliance. Tá? A fiscalização da deforestação na Amazônia é um assunto principal para nós outros, pero há outras atividades e outras experiências que também são semelhantes à lógica do Next Gen. Tá? Bem, inicialmente, contexto muito rápido. A Amazônia, no território brasileiro, corresponde a cerca de 60% de todo o Brasil. São cerca de 5, quase 6 milhões de quilômetros quadrados de área. É objetivo do governo brasileiro reduzir os gases de efeito invernadero e a matriz florestal é a principal contribuição. Historicamente, nós temos pensado um grande plano de proteção da Amazônia, dentre as principais ações com as atividades de fiscalização ambiental. Tá? Nos últimos anos, temos obtido um grande sucesso na redução, muito embora a perspectiva é de reduzir ainda mais. Para 2020, nós temos como objetivo atingir 3.925 quilômetros de deforestação. Tá? E até 2030, zerar toda a deforestação ilegal. As principais atividades que motivam, são as razões da deforestação ilegal, são a agricultura, com cerca de 9%, a mineria, são menos de 1%, médio por cento. E a atividade de ganaderia, com cerca aí de 80%, 70%, conforme algumas variações. Então, nosso principal objetivo, inicialmente, é influenciar o comportamento dos ganadeiros para reduzir a deforestação ilegal. Bem, em outras ponências foi abordado a lógica do Next Generation Compliance, e o que nós vamos apresentar é um caso completo que envolve os vários componentes dessa abordagem, dessa metodologia de trabalho. Tá? Inicialmente, a partir de 2012, o Brasil tem provocado algumas inovações na lei de proteção das florestas, dos bosques, tá? Que é uma lei que se chama Lei Florestal ou Código Florestal. As principais ações que dialogam com a lógica do Next Gen em la lei são a criação do registro ambiental rural, que permite um mapeio eletrônico por parte de todas as pessoas que têm terras em la área rural e a identificação nesse sistema informatizado das atividades que existem em sua propriedade, em sua terra. Uma outra medida é o controle integrado de produtos florestais, a extração da talha da madeira da região da floresta, aí sistemas informatizados que permitem a integração e gradativamente mais a divulgação dessas informações para o controle de mercado, na aquisição, no comércio da talha. Tá? Uma outra medida importante é a recuperação das áreas
degradadas, das áreas que já estão desflorestadas, que hoje são cerca de 22% que estão degradadas e estão em processo de recuperação ou regeneração. E o outro instrumento importante, né, é o estabelecimento de medidas de pago por serviços ambientais. São os estímulos positivos para quem protege a floresta ou mantém a floresta em pé. Bem, outra lei que está em discussão no Congresso Nacional neste momento é a nova Lei General de Licenciamento Ambiental, tá? Que estabelece procedimentos uniformes para a emissão dos permissos, das licenças ambientais, e também busca medidas de desburocratização do processo. Tá? Sobre esse último aspecto, a grande preocupação que nós outros temos é que o discurso da desburocratização, tá, seja cambiado para uma flexibilização generalizada das regras ambientais. Pero, de maneira geral, a lei é muito boa, porque busca viabilizar, criar facilidades para que se cumpram as regras ambientais. Bem, sobre o aspecto do monitoreio, tá? Desde 2004, nós temos um sistema de detecção da deforestação em tempo real. Tá? Eles são feitos com imagens de resolução de 250 metros quadrados, tá? E que permite identificar áreas a partir de 25 hectares. Tá? A partir de 2015, começamos um novo sistema de detecção, tá? Com imagens de 56 metros e que permite observar, mirar áreas deflorestadas a partir de 6 hectares. Então, temos mais precisão do que vem ocorrendo em relação à deforestação. E temos alguns projetos futuros de melhoria também da detecção, inclusive com tecnologias de radar, porque na Amazônia, cerca de 6 meses é encoberta com nuvens, que dificulta a interpretação visual ou automática das áreas desflorestadas. Bem, além do monitoreio pelo governo, tá? Também iniciamos algumas medidas a partir de acordos de sectores produtivos com automonitoreio. O primeiro exemplo é um grande acordo da moratória da soja, onde as indústrias e produtores de soja, tá, acordaram de que não vão adquirir soja de áreas que estão sendo desmatadas ilegalmente. Então, além das informações de monitoreio do governo, eles também produzem um monitoreio próprio para filtrar, para eliminar aquelas terras que descumprem esse grande acordo. Então, é um grande fator porque nós conseguimos, em conjuntamento com o mercado, tá, definir estratégias e a autorresponsabilização pelas atividades legais e ilegais em relação à deforestação na Amazônia. Bom, essas informações do monitoreio dos bosques, enquanto trabalho de fiscalização, nós outros recebemos diariamente, todos os dias, na sede do IBAMA, em banco de dados do IBAMA, e também todos os dias nas bases de operações também recebem essas informações para guiar os equipos de fiscalização aos objetivos e a ser os procedimentos sancionadores. Tá? Esses alertas eletrônicos, então, são repassados praticamente em tempo real e também a partir aí de setembro, essas informações estarão disponíveis na internet em tempo real para qualquer cidadão acompanhar as atividades de fiscalização e também
para conhecer ou verificar quem são as pessoas que estão fazendo a deforestação. Tá? Uma outra tecnologia associada é a edição eletrônica de documentos de fiscalização no acto da fiscalização, da inspeção, que também em tempo real disponibiliza essas informações na internet para qualquer cidadão acompanhar quem são as pessoas, os infratores, e o que o governo está fazendo no processo administrativo sancionador para punir essas pessoas. Bom, aqui são exemplificações da disponibilização dessas informações que integra aqui o componente de transparência dentro da lógica do Next Generation. Tá? Agora, sobretudo, a transparência das informações é um canal, uma forma de promover o controle social e fazer com que a sociedade decida sobre a lógica de mercado, quais são aquelas pessoas, entidades que cumprem as regras ambientais e quais são aquelas que não cumprem as regras ambientais, independente das sanções que o governo possa aplicar. E eles possam selecionar quem cumpre regras e quem não cumpre, cada vez mais tem menos oportunidade de mercado de vender seus produtos, a taxa de transação nas relações econômicas aumenta e a vantagem econômica do produto ilícito tende a reduzir. Tá? Bom, aqui são algumas exemplificações em sítio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, que faz o monitoreio, tem todas as informações das áreas desflorestadas. E em sítio de IBAMA, todas as informações, quem são as pessoas que fizeram a deforestação, as medidas punitivas, a situação de juiciamento das infrações. E uma outra coisa importante, em las regras de sanções brasileiras, há uma medida uma ação de embargo da área, de suspender as atividades nesta área. Essas informações são utilizadas como uma lista negativa para impedir o comércio de produtos daquela propriedade. Então, todos os dias, principalmente o grupo da Laboratória da Soja, como também os grandes empresas que adquirem ganado, têm acompanhado essas listas para decidir das pessoas que vão ou não adquirir os produtos. Bem, até agora, nós temos investido em tecnologia para melhorar o monitoreio, disponibilizamos informações na internet, informações públicas para aumentar a transparência e o controle social, e concluímos a estratégia com definição de pontos sensíveis que podemos atingir com a lógica econômica do crime. A teoria clássica de dissuasão estabelece que a vantagem econômica de uma infração, se for maior que o valor de dissuasão de risco punitivo, tende a ter um comportamento de não cumprimento ou incumprimento das normas. Mas se nós aumentarmos o valor de dissuasão ou reduzirmos, bajarmos a vantagem econômica, temos um comportamento tendente a cumprir as regras ambientais. Então, com base na literatura que já existe sobre o assunto, desenvolvemos um modelo que podemos medir o valor da dissuasão promovida pela fiscalização ambiental, para que nós outros podemos comparar com a vantagem econômica e podemos aferir se de fato promovemos dissuasão para influenciar o comportamento das pessoas ou não. Não vou entrar em detalhes aqui, mas esse é um modelo que nós outros estamos começando para facilitar o trabalho de gestão da fiscalização e a definição de estratégias que tenham efeitos mais práticos ou maior efetividade. Bem, e na prática, como aplicamos essa lógica da cadeia econômica? Então, no caso aqui da produção da agricultura,
que é um dos fatores, uma das razões da deforestação ilegal, tá? Nós identificamos a cadeia e achamos os pontos mais sensíveis ao efeito dissuasório. No caso da cadeia produtiva da soja em Brasil, as indústrias que processam a soja, tá, são cerca de 60% do mercado se concentra em algumas poucas empresas. Então, estas empresas, nós hacemos a fiscalização para verificar se eles estão adquirindo ou não soja de áreas ilegais, desmatadas, desflorestadas ilegalmente. Tá? E o laboratório da soja, o acordo, também é um acordo extrajudicial, mas também ajuda muito a organizar, a verificar o cumprimento ou não deste acordo. E agora estamos investindo, fazendo muito esforço de fiscalização na cadeia produtiva da ganaderia. Em Brasil, cerca de 19 empresas neveiras são responsáveis por aquisição de 80% de todo o ganado da Amazônia. Tá? Então, nós outros focamos na fiscalização nesta empresa. Hacemos também fiscalização na PAS, nas propriedades rurais, mas o foco está cá. E, por último, tá, enquanto a aplicação prática, tá, nós temos uma base de dados tá, espaciais, tá, de monitoreio das propriedades rurais a partir do registro ambiental rural. Tá. Temos as informações dos permissos ambientais e, eletronicamente, tá, a partir de um sistema de informação geográfica, estamos analisando essas informações e identificando o que é um desmatamento legal, o que não é, quem são as pessoas que estão fazendo e, a partir de trabalho na oficina, nós fazemos as sanções eletronicamente e enviamos por correio. Tá? A grande estratégia nesse procedimento, além de reduzir os custos de trabalho, tá? Também alimentam a lista das áreas embargadas que o setor produtivo vai utilizar para definir quem são as pessoas que produzem ou não produzem legalmente. Tá? O custo da atividade produtiva dessa lógica é cerca de 1/3 menor do que aquele trabalho de só fazer a fiscalização em loco, as inspeções locais. E acá temos também 10 vezes mais processos administrativos. Então, sobre a lógica da eficiência administrativa, tá, temos bons resultados. Muito embora a estratégia de fiscalização não se resume a essas iniciativas, mas são bons exemplos. Tá? E concluindo, o que nós temos? Até 2013, o nosso valor de dissuasão, ou seja, a medida, a fórmula, o índice de risco de punição em relação às infrações contra a deforestação, era de R$38. Tá? Analisando as variáveis que compõem o processo de trabalho, começamos a estabelecer ações de melhoria de processo de trabalho, dentre as quais algumas que eu mostrei, que é a coesão econômica na cadeia produtiva, e também a fiscalização remota. Tá? Existem outras medidas que também estamos pensando para que podemos chegar a um valor de dissuasão de R$2.800. Tá? Com base nesses valores, nós outros temos a expectativa de estabelecer um valor de dissuasão que possa influenciar as pessoas que desmatam por razões
por motivos para a criação de ganado. Tá? E isso, em números reais, corresponde a cerca de 3.000 quilômetros quadrados de deforestação da Amazônia. Então, sobre a lógica dos componentes do Next Generation, nos permite estimar, estabelecer um cenário futuro de resultados de trabalho. E, com base nesses resultados, tá, nós estabelecemos as ações que devemos começar para atingi-los. Tá? Bem, então, finalizando, tá, como havia falado pela manhã, tá, a transparência, a disponibilização de informação é um fator importante nesse processo, porque permite o mercado tomar decisão e aumentar o valor de dissuasão e reduzir a vantagem econômica das infrações. Tá? Então, a grande estratégia é saber como influenciar, como se utilizar dessas premissas econômicas com ferramentas tecnológicas e obter o melhor resultado para influenciar o comportamento das pessoas para o cumprimento das normas ambientais. Esta é a lógica inteligente da fiscalização ambiental. Gracias.